Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática as classes sociais na perspectiva da Sociologia Jurídica. E as contribuições do texto hoje são da professora Ana Lúcia Sabadell, que vai trazer então as informações para estarmos aqui discutindo sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. No âmbito da sociologia, o problema das classes sociais não é analisado no ponto de vista político das doutrinas sociais, mas do ponto de vista objetivo descritivo. Isso significa que os sociólogos analisam o fenômeno evitando tomar uma posição em relação ao tema justiça social. Todos os sociólogos constatam a existência de classes sociais nas sociedades modernas e analisam esta questão sobre o prisma da estratificação social. O termo estratificação é utilizado na geologia para indicar a estrutura das rochas que são compostas por diversas camadas ou estratos. As ciências sociais utilizam o termo metaforicamente para indicar que a sociedade é dividida por vários grupos sociais, constatando-se um fenômeno de superposição ou hierarquização dos mesmos. O tema é de alta importância para a sociologia jurídica, que se encontra em uma situação paradoxal. Assim, por um lado, a sociologia mostra que, nas sociedades atuais, existem classes sociais e indica as grandes diferenças entre elas. Temos aqui então dos termos importantes que a professora vai fazer a citação, que é a relação da estratificação social, ou seja, a classificação das pessoas dentro desse contexto social. É importante nós entendermos que essa análise ela vai partir do princípio que nós temos efetivamente diferenças dentro das classes sociais na sociedade. Portanto, é papel importantíssimo que nós temos aqui do direito discutir efetivamente essas características e o processo da eficácia da prática jurídica dentro desse contexto dessa estratificação social. Assim, são pontos importantes quando conseguimos analisar esse processo efetivamente da construção da sociedade e a sua relação efetivamente com o direito. Ao partirmos do princípio da sociologia do direito, é entendermos que essa análise da sociedade, ela vem, em outras palavras, dar um suporte para efetivamente o direito pensar dentro dessa característica da própria formação da sociedade. Consequentemente, aliando todo esse processo a uma eficácia, a eficácia do direito praticado para a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Uma das diferenças entre o direito das sociedades capitalistas e as outras formas de direito historicamente conhecidas é que o primeiro não impõe as divisões de classe. Isto exprime o caráter formalmente aberto das classes sociais no capitalismo. Na Idade Média existia, por exemplo, um direito diferente para cada estamento. Os nobres tinham os seus privilégios, tribunais particulares, ofícios e profissões reservadas. Os integrantes dos estamentos inferiores não poderiam ascender aos superiores, a não ser através de decisões de um senhor, ou seja, através de um ato jurídico. Hoje o direito proclama que todos são livres e iguais. Não garante a divisão entre as classes e a decorrente desigualdade social, inexistindo obstáculos legais à ascensão social. E não são raras as sanções para quem discrimina uma pessoa em função da classe social, cor, profissão, gênero, entre outros. Por exemplo, quem proíbe os empregados domésticos de utilizarem o elevador social comete uma infração à lei e pode ser submetido a uma sanção. Aqui nós atribuímos efetivamente essa leitura por parte da composição do direito, que todos somos iguais perante a lei. Nesse sentido, o processo discriminatório, que nós temos efetivamente, como citado aqui, já uma composição histórica na nossa sociedade, ele foi efetivamente abolido.
Porém, é importante nós pensarmos que vários aspectos relacionados ainda a essas distinções que existem de classes sociais, elas ocorrem ainda dentro da sociedade. É importante nós entendermos que efetivamente a norma, a lei, ela vem a atribuir essa regulação dentro da sociedade. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos efetivamente discutir que sociedade é essa que nós temos, que é composta efetivamente por estamentos, como cita o próprio autor. Vamos então ao próximo slide. Apesar de o direito não impor e nem tutelar a imobilidade social, não seria correto afirmar que este é totalmente neutro com relação às classes. Em primeiro lugar, encontramos no direito desenvolvido nos séculos XIX e XX uma série de disposições que discriminam os mais pobres, criando obstáculos jurídicos à sua ascensão. Um conhecido exemplo é a privação dos direitos políticos dos analfabetos, que permaneceu no Brasil até os anos 80. Tais normas exprimiam a força política das classes dominantes que conseguiu indiretamente controlar o legislativo. A pressão das classes populares levou à abolição progressiva das normas discriminatórias. Hoje, praticamente, não existe discriminação explícita em detrimento das classes inferiores. Uma segunda forma de discriminação das classes inferiores dava-se através da aplicação do princípio de negligência. Os legisladores que estabeleciam com nível constitucional os princípios de liberdade e de igualdade não mostravam nenhuma preocupação em garantir a satisfação das necessidades da população desfavorecida. Percebam vocês que nós tratamos basicamente de alguns avanços, que até mesmo contrários, em alguns momentos aqui, com a própria norma estabelecida. Percebam vocês que a pressão popular teve efetivamente uma posição muito importante nesses avanços, entendendo que a discriminação ocorria efetivamente e com o passar do tempo e justamente com essas pressões, as mudanças foram ocorrendo, trazendo efetivamente até um cenário ao qual nós temos hoje todas as pessoas vistas da mesma forma perante a lei. Entendendo que o processo discriminatório ele tem um processo de fortificação do que nós entendemos como diferenças sociais. Então, nesse sentido, a nossa sociedade ela é vista da mesma forma, porém nem sempre foi dessa forma. Então é importante nós entendermos que esse processo histórico ocorreu no Brasil, bem como também em vários outros países dentro das mesmas características. Portanto, quando falamos basicamente dessa relação de estamentos dentro da nossa sociedade, nós estamos definindo a classificação das pessoas perante a sociedade, perante as normas e perante a Constituição. Nesse caso, nós temos efetivamente, então, essa categoria oficializada que todos são iguais perante a lei. Vamos então ao nosso próximo slide. Os pesquisadores utilizam como variável principal a posição dos indivíduos na estrutura social, especificada através de critérios como a renda mensal, profissão, nível educacional, entre outros. O objetivo de tais pesquisas é controlar como se ampliam normas jurídicas fundamentadas na igualdade de tratamento. Nesse âmbito, podem ser pesquisadas duas situações diferentes. A primeira delas, o acesso ao sistema jurídico. O problema apresenta uma particular importância no Brasil, onde vastas camadas da população não têm acesso efetivo à proteção judiciária. Calcula-se que 70% da população dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro não tem acesso à justiça civil, ou seja, não pode defender seus interesses por falta de recursos materiais e de assistência gratuita. Por outro lado, a população carente constitui a principal clientela do sistema da justiça penal. Nesse sentido, o censo penitenciário de 1993 indicou que 98% dos presos não têm condições econômicas para contratar um advogado. Isso permite supor que durante o processo tampouco receberam uma assistência jurídica adequada. Percebam vocês que aqui entramos em outro nível. Que nível é esse? É o nível da estrutura
que o direito precisa efetivamente atribuir e deixar à disposição à sociedade. Compõe-se efetivamente uma classe mais desprivilegiada, que são as classes mais inferiores, ao qual estão à mercê também desse processo, ou seja, dessas composições, dessas estruturas que deveriam efetivamente atender a sociedade. Então isso passa a ser um problema, que vai também fortificando essa categoria que o autor cita como a estratificação social, ou seja, quem tem acesso à justiça hoje. Não que ela seja proibida para as pessoas, mas ao mesmo tempo esse acesso depende muito também das estruturas apresentadas pelo próprio Estado. Bem como também a grande quantidade de encarceramentos que nós temos com relação às categorias das classes mais baixas, que lotam efetivamente hoje grande parte dos presídios existentes no Brasil, que muitos deles, como citado, não têm condições de pagar um advogado para a sua defesa. Assim nós temos então essa relação que passa a se construir dessa forma, pela estrutura, fortificando essa categoria das estratificações sociais, que vão dando essa diferença com relação à sociedade e o tratamento da justiça com essas pessoas. Vamos então ao nosso próximo slide. Esta situação condicionada pela forte desigualdade social é frequentemente analisada com a negação da cidadania. Muitas pesquisas analisam a utilização dos recursos judiciários por pessoas pertencentes às várias classes sociais. O principal resultado de tais pesquisas é que as pessoas carentes de educação e de recursos materiais não podem gozar de proteção efetiva, mesmo quando os recursos lhes são teoricamente oferecidos. Tratamento pelo sistema judiciário. Um outro objeto de análise e o modo de trabalho das autoridades do Estado, encarregadas da tutela dos interesses e do controle social. Vários estudos indicam que a atuação dos órgãos do Estado favorece, em geral, membros das camadas superiores, por razões que podem ir da corrupção passiva até fatores inconscientes, com os preconceitos. Exemplo, as pessoas de bem. É considerada pela polícia mais honesta de um morador da favela. O resultado de uma dupla seletividade. O controle social é principalmente orientado para as camadas mais pobres, consideradas como perigosas e criminosas. E em caso de conflitos, as autoridades do Estado tentam proteger a parte socialmente mais forte. Percebam vocês que aqui nós temos efetivamente um grande problema, que é esse problema no caso dessa leitura que nós fazemos da característica da sociedade. Então, por diversos fatores, até mesmo pela própria estrutura que nós temos relacionada ao Estado, e problemas ocasionados por corrupção e uma outra série de problemas, elas vão efetivamente trazendo isso para a população, deixando uma camada da população, as camadas mais baixas, desprotegidas, principalmente com relação à lei, às normas, à prática da justiça. Nesse sentido, é um dos processos também que vai fortificar essa posição de estratificação social, ou seja, as diferenças que nós temos aqui dentro da sociedade. Assim, essas discussões elas vão efetivamente trazer diversos pontos de interrogação, porque nós temos diversos problemas dentro da sociedade com relação a essa prática, bem como também vários avanços que ocorrem dentro desse processo, que é efetivamente hoje nós temos claramente pela própria Constituição que todas as pessoas são iguais perante a lei. Portanto, é um grande papel, um papel muito importante fazermos com que esse processo efetivamente ocorra na sua prática no cotidiano, no dia a dia. Assim, a sociologia ela vem trazer esses questionamentos, ela vem trazer essa análise do contexto social para que nós possamos então refletir e pensar sobre esses problemas existentes na sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui para discutir um pouquinho mais sobre esse ambiente da sociologia, do direito e a sua prática social. Nos encontramos então na nossa próxima aula.